Muitos se perguntam por que as verdades profundas da espiritualidade africana foram ocultadas de nós ao longo da vida. A resposta reside na força inabalável do conhecimento. O conhecimento espiritual africano é uma das ferramentas mais poderosas que já existiram no planeta. Enquanto a Europa vivia na Idade Média, as civilizações africanas desenvolviam sistemas espirituais complexos que explicavam fenômenos que a ciência moderna só começou a compreender nas últimas décadas. Estamos falando de campos de energia, consciência universal e até mesmo teoria quântica. Isso não é uma coincidência, mas um fato histórico intencionalmente apagado dos livros didáticos. A espiritualidade africana não é apenas um conjunto de crenças e rituais, mas uma tecnologia holística da alma, um sistema integrado de compreensão do universo visível e invisível, que existiu muito antes da maioria das outras tradições espirituais. Lembremo-nos das pirâmides do Antigo Egito, de origem africana, cujos mistérios ainda desafiam a engenharia moderna. E isso é apenas a ponta do iceberg do conhecimento espiritual africano. Revelações sobre a espiritualidade africana, suprimidas por séculos, serão reveladas. Esse conhecimento incutiu tanto medo nos poderosos que foi rotulado como primitivo e pagão, embora na realidade fosse revolucionariamente avançado. A matriz Oshiritam, matriz espiritual africana, percebe o universo como uma rede interconectada de energia e informação. O conceito de Axé, a força vital universal, antecipou em milénios a descoberta do campo unificado pelos físicos quânticos. Sistemas africanos de adivinhação, como o Ifá, possuem uma precisão matemática que surpreende os especialistas modernos em análise de dados. Métodos tradicionais africanos de cura são corroborados por pesquisas científicas avançadas e compostos vegetais usados por séculos estão sendo patenteados por grandes empresas farmacêuticas. O mais impressionante é o conceito africano de ancestrais. O mundo ocidental só recentemente começou a falar sobre epigenética, a ideia de transmissão de traumas e experiências através do DNA, enquanto as tradições espirituais africanas compreenderam isso por milénios. A veneração dos ancestrais não é uma superstição, mas uma tecnologia psicológica avançada para acessar a sabedoria coletiva armazenada em nossa estrutura celular. Será revelado algo que desafiará as concepções estabelecidas sobre a espiritualidade, desvendará conexões surpreendentes entre as práticas africanas e as descobertas científicas modernas, e restaurará um conhecimento capaz de transformar a visão do mundo e a conexão com o universo. Será apresentado um conhecimento profundo e transformador sobre a espiritualidade africana que muitos tentaram ocultar por séculos. Não é apenas uma lição de história organique, um passeio cultural, mas uma revelação capaz de mudar fundamentalmente a compreensão da realidade e do seu lugar nela. Vamos mergulhar nas profundezas da sabedoria, capaz de transformar para sempre a lente pela qual percebemos o mundo. A verdadeira história da origem da espiritualidade africana guarda mistérios que foram diligentemente silenciados por séculos. Ao falar da África, muitos tendem a vê-la como um monólito, supondo que todas as culturas e práticas espirituais do continente são homogéneas. Essa é uma simplificação grosseira que precisa ser imediatamente corrigida. A África não é apenas o berço da humanidade, mas também o berço da espiritualidade em toda a sua diversidade e esplendor. Trata-se de um continente com mais de 3.000 grupos étnicos distintos, cada um com tradições espirituais únicas e ricas. Muito antes do surgimento das principais religiões monoteístas, a África já possuía sistemas espirituais desenvolvidos com cosmologias complexas, profunda compreensão da natureza da consciência e métodos avançados de gerenciamento da energia vital. Civilizações antigas como Kemet, Antigo Egito, Núbia, Mali, Grande Zimbábue e Aksum cultivaram tradições espirituais que combinavam aspectos científicos, filosóficos e místicos. A supressão dessas origens começou na era do colonialismo, tornando-se uma estratégia deliberada destinada a afastar os povos africanos e seus descendentes de suas raízes espirituais. A razão é simples. Um povo conectado à sua espiritualidade é muito mais difícil de subjugar.
As potências coloniais perceberam que a espiritualidade africana não era apenas um conjunto de crenças, mas uma fonte de autoidentificação, resistência e força. Surpreendentemente, as tradições espirituais africanas tiveram uma profunda influência nas religiões mundiais. Elementos da teologia egípcia antiga são claramente rastreáveis no cristianismo. O conceito de ressurreição, a iconografia da Mãe Divina e do Filho, Ísis e Horus, precederam Maria e Jesus por milénios. A ideia de um Deus criador que cria o mundo pela palavra, no princípio era o Verbo, tem sua origem no conceito egípcio de Ptah, que criou o universo através da fala. As tradições espirituais iorubás, originárias do território da atual Nigéria e Benin, desenvolveram um complexo sistema de compreensão do universo, incluindo conceitos que só recentemente foram descobertos pela física quântica, como a natureza dual da realidade e a interconexão de todas as coisas. O sistema Ifá, com seus 256 Odu, combinações possíveis no sistema de adivinhação, representa uma estrutura matemática impressionante que codifica milhares de versos de sabedoria e orientação espiritual. O povo Dogon do Mali possuía conhecimentos astronômicos que por muito tempo intrigaram os cientistas ocidentais. Eles sabiam da estrela Sirius B, uma anã branca invisível a olho nu, muito antes que os telescópios pudessem confirmar sua existência. Eles possuíam conhecimentos detalhados sobre os anéis de Saturno e as luas de Júpiter. Como explicar isso sem reconhecer a existência de um complexo sistema de transmissão de conhecimento? A verdade incômoda é que as origens da espiritualidade africana desafiam a visão de mundo eurocêntrica, na qual o Ocidente é posicionado como o berço do pensamento avançado. É muito mais fácil declarar essas tradições primitivas ou supersticiosas do que admitir que, em muitos aspectos, elas estavam à frente de seu tempo. As antigas civilizações da África, berço da humanidade, deixaram uma marca indelével na história das buscas espirituais à frente de seu tempo. O sistema espiritual quemético, antigo egípcio, já continha conceitos profundos como Ka, corpo energético, Ba, alma, e Akash, espírito transcendente. Esse modelo tripartido do ser humano ecoa surpreendentemente as concepções modernas de consciência que estão sendo desenvolvidas na psicologia profunda e na neurociência. Os antigos egípcios entendiam que a consciência não se limitava ao cérebro físico, mas existia em diferentes níveis de realidade simultaneamente. Outro aspecto fascinante da espiritualidade africana é sua compreensão da natureza cíclica do tempo. Ao contrário da visão linear ocidental, muitas tradições africanas veem o tempo como uma espiral, onde passado, presente e futuro se entrelaçam e se influenciam mutuamente. Esse conceito, que parecia místico e incompreensível para os primeiros exploradores, hoje se reflete nas teorias físicas modernas sobre a natureza do espaço-tempo. A singularidade dessas origens reside no fato de que elas não se desenvolveram isoladamente. A África antiga era um centro de intercâmbio cultural e intelectual. A Biblioteca de Alexandria, localizada no continente africano, era o maior repositório de conhecimento do mundo antigo. Estudiosos de todo o Mediterrâneo vinham aprender nos templos egípcios. As rotas comerciais transsaarianas conectavam civilizações ao sul do Saara com o norte da África, Europa e Oriente Médio, promovendo um intercâmbio contínuo de ideias e práticas espirituais. Para aqueles que buscam desvendar os mistérios da consciência humana e nossa conexão com o cosmos, é necessário voltar às verdadeiras origens da espiritualidade africana. É como descobrir um mapa de tesouros que sempre esteve diante de nossos olhos, mas intencionalmente obscurecido para que não pudesse ser lido. E agora, finalmente ajustamos o foco. A antiga cosmologia africana representa um dos sistemas mais complexos de compreensão do universo já criados pela humanidade. E isso não é um exagero. Enquanto a ciência moderna apenas começa a falar sobre universos paralelos, múltiplas realidades e a natureza holográfica da existência, as tradições espirituais africanas há milhares de anos já haviam desenvolvido esses conceitos por meio de sistemas metafísicos incrivelmente detalhados.
Consideremos, por exemplo, o conceito de criação. Na cosmologia Dogon existe a ideia de Amma, a força criativa primordial que contém todos os pares de opostos. De Amma surgiu o ovo cósmico, contendo os gêmeos primordiais que representam as polaridades fundamentais do universo. Esses gêmeos, chamados Nomo, são simultaneamente um e duplo, masculinos e femininos, luz e escuridão. Esse conceito de unidade que contém a dualidade ecoa surpreendentemente as teorias da física quântica sobre partículas que existem em estados de superposição até o momento da observação. Na tradição iorubá, o universo é concebido como consistindo em vários níveis de realidade coexistentes. Aye, o mundo material, e Orun, o mundo espiritual, são separados não por distância física, mas por uma diferença vibracional. Esses mundos se interpenetram constantemente e certos rituais e estados de consciência permitem a comunicação entre eles. Não é isso surpreendentemente semelhante ao conceito de dimensões paralelas que a física teórica moderna explora? Os antigos sistemas cosmológicos africanos representam algo mais do que uma mera coleção de mitos e lendas. Eles serviram como modelos funcionais do universo que definiam práticas espirituais, médicas e sociais, levando a resultados tangíveis. Sacerdotes de Ifá, conhecidos como Babalaos, durante as consultas de adivinhação, essencialmente se conectam a um vasto banco de dados cósmico, criptografado em 256 odus, cada um contendo centenas de versos. Esse sistema de processamento de informações está milhares de anos à frente dos algoritmos modernos de inteligência artificial, que apenas agora estão sendo desenvolvidos. Na cosmologia africana, o conceito de tempo difere da compreensão linear ocidental. O tempo não é visto como uma flecha voando em uma única direção, mas como um rio com múltiplas correntes, onde passado, presente e futuro coexistem e se influenciam mutuamente. Os ancestrais não permanecem no passado, mas habitam um presente eterno, interagindo com o mundo dos vivos e exercendo influência sobre ele. Essa visão multidimensional do tempo se reflete em teorias físicas avançadas sobre a natureza do espaço-tempo. A cosmologia do Antigo Egito, conhecida como cosmologia kemética, impressiona por sua complexidade. O conceito de Ma'at, que incluía ordem cósmica, verdade, justiça e equilíbrio, não era apenas um princípio moral, mas uma lei física fundamental do universo. Os antigos egípcios entendiam que o cosmos funcionava de acordo com princípios de harmonia e equilíbrio, manifestando-se em todos os níveis da existência, do movimento dos corpos celestes às interações sociais. Essa visão holística antecipa as descobertas científicas modernas sobre sistemas complexos e a teoria do caos, demonstrando como padrões semelhantes se repetem em diferentes escalas da realidade. A singularidade da antiga cosmologia africana reside em seu caráter integrativo. Ao contrário da separação ocidental da ciência, religião, arte e filosofia, as tradições africanas viam essas áreas como aspectos inseparáveis de uma única realidade. Música, dança, matemática, astronomia e a espiritualidade estavam interligadas. Os ritmos dos tambores tradicionais africanos, por exemplo, não são apenas uma expressão artística, mas também codificações matemáticas precisas que refletem padrões cósmicos. A antiga astronomia africana atingiu um alto nível de desenvolvimento. Além do conhecimento dos Dogon sobre Sirius B, existem monumentos megalíticos, como Nabta Playa, no Egito, que serviram como observatórios astronómicos alinhados com certos eventos celestes. Esses alinhamentos eram usados para contar o tempo e sincronizar a atividade humana com os ciclos cósmicos, o que reflete a compreensão de que os humanos fazem parte do cosmos e não estão separados dele. Outro conceito interessante na cosmologia africana é Nomo, a palavra viva ou a força criativa do som. Em muitas tradições africanas, o som não é visto apenas como uma vibração mecânica, mas como um portador de força vital, conhecida como axé. Encantamentos, cânticos e invocações são usados como ferramentas para moldar a realidade em níveis energéticos. Essa compreensão do poder criativo do som encontra paralelos na cimática e na acústica quântica.
que estudam como as ondas sonoras podem estruturar a matéria. A cosmologia iorubá apresenta uma impressionante concepção de multiplicidade de universos. O Igba-Odu, simbolizando a cabaça da criação, contém inúmeras realidades potenciais prontas para se manifestarem. Cada ação, de um ritual a uma escolha cotidiana e a interação com forças espirituais, abre alguns caminhos, ao mesmo tempo em que fecha outros. Essa representação visionária de múltiplas realidades e possibilidades quânticas antecipa em milhares de anos as teorias do multiverso, que físicos modernos como Stephen Hawking e Michio Kaku só recentemente começaram a explorar. É trágico que uma parte significativa desse conhecimento cosmológico avançado tenha sido sistematicamente suprimida, distorcida ou ridicularizada na era do colonialismo. Historiadores e antropólogos ocidentais frequentemente desprezaram esses sistemas complexos, considerando-os mitos primitivos ou superstições. Eles se mostraram incapazes ou não dispostos a reconhecer que estavam diante de uma compreensão do cosmos tão desenvolvida e, em alguns aspectos, até superior à sua própria. Hoje, enquanto cientistas ocidentais buscam unificar a teoria geral da relatividade com a mecânica quântica na busca pela ilusiva teoria de tudo, talvez seja hora de reconsiderar essas antigas cosmologias africanas. Elas podem conter as sementes de uma compreensão integrativa que nossa ciência moderna fragmentada tenta desesperadamente recriar. O conceito de força vital universal é provavelmente a contribuição mais profunda e revolucionária da espiritualidade africana para a compreensão da realidade. Essa força é conhecida por diferentes nomes em várias tradições africanas. Axé entre os Iorubás, Nommo na cultura Dogon, Sekem no Antigo Egito, Nyama entre os Bambara. Axé, como o chamaremos por conveniência, não é apenas uma crença abstrata ou uma metáfora poética. É um princípio atuante da realidade que foi observado, direcionado e transmitido de geração em geração por praticantes espirituais africanos, demonstrando resultados verificáveis e consistentes. Em termos simples, Axé é a força primordial que anima e sustenta todo o do universo, desde as estrelas e planetas até os seres humanos, animais, plantas e até mesmo pedras e solo. A revolucionária natureza do conceito de Axé reside no fato de que ele não faz uma distinção clara entre matéria inanimada e seres vivos, como faz a ciência ocidental tradicional. Na compreensão africana da força vital, tudo possui vida em diferentes graus e em diferentes frequências vibracionais. Até mesmo uma pedra possui axé, embora manifeste essa energia de forma diferente de um ser humano ou de uma árvore. Essa visão está surpreendentemente alinhada com as últimas descobertas da física quântica, que mostram que no nível mais fundamental, tudo no universo é composto de campos de energia vibrantes e não de partículas sólidas e separadas, como a percepção cotidiana nos faz crer. Nas tradições espirituais africanas, Axé não é apenas uma força passiva a ser observada, mas uma energia que pode ser cultivada, direcionada e transmitida. Rituais, cânticos, danças, tambores e oferendas não são apenas expressões culturais, mas tecnologias complexas para manipular e harmonizar essa força vital. Quando um sacerdote ou sacerdotisa realiza um ritual para carregar um objeto com axé, eles estão, de fato, alterando a frequência vibracional desse objeto em níveis que a ciência ocidental só agora começa a medir com instrumentos como câmaras Kirlian e detectores de campo biofotônico. O conceito de axé, que permeia a espiritualidade africana, representa não apenas uma ideia abstrata, mas a pedra angular para a compreensão da força vital que impregna tudo o que existe. É uma energia abrangente, fonte de dinamismo e potencial inerente a cada elemento da criação, da menor partícula às grandiosas forças cósmicas que moldam a existência ao nosso redor. O axé não é uma substância estática, mas uma força viva e pulsante que determina o destino e as possibilidades de tudo o que existe nos mundos material e espiritual. Um dos aspectos fascinantes do conceito de axé é sua capacidade de transmissão e acumulação. Ao contrário da visão mecanicista ocidental, onde a energia é vista como algo que apenas se transforma,
O axé é capaz de crescer e se fortalecer através da interação harmoniosa com as forças naturais a espirituais. Um lugar, um objeto ou uma pessoa podem, com o tempo, acumular mais axé por meio de rituais, práticas e intenções direcionadas. É por isso que certos lugares sagrados na África, como cavernas ancestrais, árvores centenárias e pedras especiais, são reverenciados como possuidores de um poder excepcional, acumulado por gerações de prática ritualística. A compreensão do axé também está na base das práticas médicas tradicionais africanas. Curandeiros que possuem profundo conhecimento reconhecem que a doença frequentemente surge de um desequilíbrio ou bloqueio no fluxo da força vital no corpo. Ervas medicinais são valorizadas não apenas por sua composição química, mas também por sua capacidade de transportar e transmitir certos tipos de axé, restaurando o equilíbrio energético. Notavelmente, essa abordagem encontra confirmação na medicina integrativa moderna, que cada vez mais reconhece o papel dos campos energéticos na manutenção da saúde humana. O conceito de axé também revela a importância central da comunidade na cultura africana. Uma vez que a força vital pode ser transmitida e amplificada através da interação harmoniosa, uma comunidade unida por um objetivo e um ritual comuns é capaz de gerar um campo coletivo de axé, superando significativamente a força de qualquer indivíduo. Isso serve de base para práticas de cura comunitárias, celebrações, rituais de iniciação e veneração dos ancestrais. A comunidade se apresenta não apenas como uma estrutura social, mas como uma tecnologia espiritual para a utilização da força vital. A transmissão do axé desempenha um papel particularmente importante nas relações entre mestre e discípulo nas tradições de iniciação africanas. Quando um babalaô, um ngangá ou outro sacerdote tradicional inicia um novo adepto, não ocorre apenas uma transmissão de conhecimento ou ensino de técnicas. De fato, o que se transmite é uma linhagem de axé, que foi cultivada e aperfeiçoada ao longo de gerações. Essa transmissão energética tem tanta importância quanto o conhecimento verbal transmitido e explica por que certas práticas espirituais africanas só podem ser compreendidas por meio da iniciação direta e não por livros ou vídeos. É importante ressaltar que o conceito de axé não é uma crença supersticiosa, mas uma observação complexa da natureza da realidade, utilizando um paradigma e uma terminologia diferentes da ciência ocidental moderna. Quando físicos modernos falam sobre campos de energia quânticos e emaranhamento quântico, eles estão essencialmente redescobrindo princípios que as práticas espirituais africanas compreenderam há milénios, graças à observação direta e à experiência acumulada. A força vital universal também explica a prática africana de oferendas a entidades espirituais. Na compreensão materialista ocidental, isso é frequentemente interpretado erroneamente como suborno de deuses ou sacrifício supersticioso. Na realidade, é uma complexa tecnologia energética. Oferendas específicas, sejam alimentos, bebidas, animais ou outros objetos, são escolhidas por suas qualidades vibracionais, que ressoam com uma determinada frequência da entidade espiritual ou força natural reverenciada. Essas oferendas criam pontos de conexão, facilitando o fluxo bidirecional de axé entre diferentes dimensões da realidade. No cerne da espiritualidade africana reside o conceito de axé, uma força vital abrangente que permeia todos os níveis da realidade. A singularidade desse conceito reside na compreensão da consciência, não como um produto da atividade cerebral, mas como uma propriedade fundamental do universo. Na tradição africana, a consciência está presente em tudo, desde minerais até entidades espirituais, antecipando discussões modernas na filosofia e na física quântica sobre a natureza da consciência. Um aspecto crucial da espiritualidade africana é a conexão com os ancestrais. Ao contrário dos estereótipos coloniais, a veneração dos ancestrais é uma prática espiritual e psicológica complexa, que se desenrola em múltiplos níveis da realidade. Nas crenças africanas, os ancestrais não são meras figuras do passado, mas participantes ativos da vida da comunidade, existindo em outras dimensões.
A morte, aqui, não é um fim, mas uma transformação, uma transição para outro estado de ser com a preservação da essência e da sabedoria, libertadas das limitações corporais. A revolucionária abordagem africana em relação aos ancestrais reside no reconhecimento da conexão bioenergética entre as gerações. O DNA não carrega apenas características físicas, mas também informações energéticas e memórias. A epigenética moderna confirma transgênera, oferece a transmissão de traumas e padrões comportamentais através das gerações sem alteração do DNA. Os rituais de conexão com os ancestrais não são uma veneração simbólica, mas uma tecnologia de acesso a um banco de dados bioenergético inerente ao ser humano. A criação de um altar, libações e invocações aos ancestrais abrem um canal de comunicação com as frequências energéticas daqueles que partiram antes, proporcionando acesso a conhecimentos, sabedoria e proteção codificados na estrutura celular. Um lugar especial é ocupado pelos ancestrais vivos, os anciãos e guardiões das tradições, que conectam os mundos através de sua sabedoria e experiência. Eles não são apenas detentores de informações, mas tecnologias vivas que mantêm a conexão com os ancestrais que transitaram para outros mundos. A espiritualidade africana atrai cada vez mais a atenção daqueles que buscam conexões e significados profundos que transcendem o mundo material. Pesquisas científicas gradualmente confirmam o que as tradições africanas sabem há séculos. A linhagem é mais do que uma mera cadeia genética, é uma continuidade da consciência. Estudos recentes em neurofeedback e estados alterados de consciência mostram que, em estados meditativos profundos, as pessoas são capazes de acessar certas memórias, informações e experiências coletivas ou ancestrais que não viveram pessoalmente. A concepção africana da conexão com os ancestrais também distingue várias categorias de ancestrais, cada uma com suas funções específicas. Existem os ancestrais pessoais diretos, que compõem a linhagem sanguínea, os ancestrais culturais, que fundaram e mantiveram uma determinada tradição ou comunidade, e os ancestrais espirituais, entidades elevadas, que talvez nunca tenham sido humanas, mas que guiam a evolução espiritual. A compreensão dessas distinções desempenha um papel fundamental na interação eficaz com o mundo dos ancestrais. Um dos aspectos mais profundos da conexão com os ancestrais é o conceito de Sanufa, que convida a recuperar a sabedoria do passado para avançar com confiança. Este não é apenas um princípio filosófico, mas uma prática real de recuperação da alma, comum em muitas tradições africanas. A reunificação com os ancestrais permite restaurar fragmentos da essência, perdidos devido a traumas históricos, e restaurar a integridade da personalidade. É importante notar que na cosmovisão africana, os ancestrais não são figuras estáticas. Eles continuam a evoluir no mundo espiritual, mantendo uma conexão mútua com os vivos. Os vivos podem ajudar os ancestrais em sua ascensão espiritual e cura por meio de rituais e oferendas, e os ancestrais, por sua vez, guiam e protegem os vivos. Esta é uma interação dinâmica entre diferentes dimensões do ser, e não uma adoração unilateral, como frequentemente é erroneamente apresentada. Particularmente inovadora é a concepção africana de ancestralidade futura, que afirma que nossas ações atuais determinam que tipo de ancestrais nos tornaremos. Nas tradições africanas há uma profunda compreensão de que vivemos não apenas para nós mesmos ou para os que vivem agora, mas também para as gerações futuras que se voltarão para nós como ancestrais. Essa perspectiva temporal expandida forma um senso de responsabilidade ética e sustentabilidade que, infelizmente, se perdeu em muitas sociedades modernas. Os rituais africanos de invocação dos ancestrais são frequentemente acompanhados por instrumentos de percussão específicos, danças e cânticos, que criam padrões vibracionais determinados, facilitando a comunicação entre as dimensões. Estes não são elementos aleatórios ou puramente artísticos, mas tecnologias acústicas, aprimoradas ao longo de milénios para alcançar estados alterados de consciência e abrir portais entre os mundos.
Pesquisas modernas em neuroacústica estão apenas começando a revelar como certos padrões rítmicos são capazes de sincronizar a atividade cerebral e promover a expansão da consciência. Na cultura espiritual do continente africano, a veneração dos ancestrais é a pedra angular que liga firmemente o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos, formando uma cadeia ininterrupta de consciência. As ofrendas, sejam alimentos, bebidas ou simplesmente atenção sincera, servem como amplificadores de sinal, fortalecendo a conexão bioenergética entre as gerações. Cada item oferecido como presente carrega uma assinatura vibracional única que ressoa com certas frequências ancestrais. Por trás da aparente simplicidade do ritual, esconde-se uma complexa ciência energética, acessível apenas aos iniciados. Uma revelação especial da tradição ancestral africana é que a conexão não se limita a apenas a parentes consanguíneos diretos. Por meio de rituais e iniciações especiais, é possível estabelecer uma conexão espiritual com as linhagens ancestrais que correspondem ao propósito de vida e ao caminho de uma pessoa, mesmo na ausência de parentesco genético. Isso explica porque muitas pessoas, independentemente de sua etnia, sentem um forte chamado para certas tradições espirituais africanas. Em um nível profundo da alma, ocorre o reconhecimento de uma conexão espiritual ancestral. Surpreendentemente, a conexão ancestral africana não é apenas um sistema de crenças, mas uma tecnologia prática com resultados tangíveis. Pessoas que mantêm fortes relações com os ancestrais frequentemente relatam um aumento da intuição, proteção contra energias negativas, clareza na compreensão de seu propósito e acesso a conhecimentos que não foram obtidos por meios comuns. A ciência ocidental pode explicar isso como intuição ou inconsciente coletivo, mas as tradições africanas veem esses fenômenos como uma interação direta com o mundo dos ancestrais. Os orixás talvez sejam um dos aspectos mais incompreendidos e intencionalmente distorcidos da espiritualidade africana. As informações apresentadas abaixo são capazes de mudar radicalmente os equívocos comuns sobre essas poderosas forças cósmicas. Ao contrário da compreensão ocidental de deuses como entidades separadas a serem adoradas, os orixás representam princípios fundamentais da natureza e da consciência, existindo tanto dentro quanto fora de nós. Embora o termo orixá derive da tradição iorubá e de seus ramos diaspóricos como o candomblé, a santeria e o lukumi, outras tradições africanas usam seus próprios termos para conceitos semelhantes, por exemplo, voduns na tradição Fon, Nkisis nas tradições Congo-Bantu, Neteru no Antigo Egito. Para facilitar a compreensão, o termo orixás é usado aqui como genérico, mas é importante lembrar a diversidade dos sistemas espirituais africanos. Os orixás incorporam as forças primordiais da natureza e os aspectos fundamentais da consciência humana. Xangô não é apenas o deus do trovão, mas a própria energia do fogo, da justiça e da força transformadora, existindo tanto no cosmos quanto dentro de cada pessoa. Iemanjá não é apenas a deusa do mar, mas o princípio da maternidade, as águas profundas do subconsciente, a abundância e a nutrição que sustentam a vida. Cada orixá é simultaneamente uma força cósmica externa e uma faceta de nossa própria consciência. É importante entender que os orixás existem em um nível vibracional, inacessível à percepção sensorial comum. Eles não são seres antropomórficos, como são frequentemente retratados na cultura de massa, mas campos energéticos inteligentes, possuidores de certas qualidades e características. As representações humanas dos orixás são aproximações simbólicas, destinadas a ajudar nossa mente limitada a compreender e interagir com essas forças que transcendem a forma física. O sistema dos orixás, com raízes profundas na cultura iorubá, representa um paradigma espiritual multifacetado que vai além de um simples culto religioso. Um dos aspectos mais inovadores desse sistema é o conceito de direção ou pertencimento divino. Na tradição iorubá, acredita-se que cada indivíduo tem seu orixá principal, que influencia sua mente e consciência, ori, bem como outros orixás que determinam vários aspectos de seu ser. É importante notar que isso não é uma questão de preferência pessoal,
mas o resultado de sistemas complexos de adivinhação, como o Ifá, que permitem identificar as estruturas energéticas inerentes ao campo energético de uma pessoa desde o seu nascimento. Essencialmente, é um mapa da constituição energética única de cada indivíduo. Essa abordagem difere radicalmente da concepção ocidental de identidade, que é frequentemente vista como algo puramente psicológico ou socialmente condicionado. Na cosmovisão iorubá, a personalidade, os talentos, os desafios de vida e o destino de uma pessoa estão intrinsecamente ligados a uma configuração específica de energias primordiais, orixás, que formam sua essência. Não é um sistema fatalista que nega o livre-arbítrio, mas sim uma bússola que ajuda a desvendar o potencial, interagindo harmoniosamente com as inclinações energéticas naturais. Outro aspecto frequentemente distorcido é a inter-relação entre orixás e ancestrais. Enquanto os ancestrais são espíritos de pessoas falecidas, os orixás são princípios eternos, existentes desde a criação do universo. No entanto, alguns ancestrais espiritualmente desenvolvidos podem se aproximar tanto da energia de um determinado orixá que começam a atuar como intermediários ou representantes desse orixá, o que às vezes causa confusão na compreensão comum. As iniciações nos mistérios dos orixás nas tradições africanas não são meramente formalidades ou rituais simbólicos. São processos de real transformação neurobiológica. Durante cerimônias complexas que incluem isolamento, dietas especiais, ervas medicinais e práticas energéticas, o iniciado passa por mudanças perceptíveis em sua neuroquímica e campo bioenergético. O objetivo é purificar e sintonizar os sistemas nervoso e energético para se tornar um condutor mais eficaz para a energia específica do orixá. É particularmente notável no sistema dos orixás o quão precisamente ele se alinha com as descobertas científicas modernas sobre as forças fundamentais da natureza. Orixás como Ogum, patrono da tecnologia, do ferro e da inovação; Osain, conhecedor das plantas, da medicina e da cura; Oya, senhora dos ventos, da transformação e da fronteira entre os mundos; e muitos outros personificam não apenas forças físicas, mas também princípios inteligentes que governam vários aspectos da realidade. É um sistema de classificação tão complexo quanto a tabela periódica dos elementos químicos, mas abrangendo tanto os aspectos materiais quanto os metafísicos do ser. A interação com os orixás por meio de rituais, ofrendas e orações não é adoração no sentido ocidental, mas sim uma tecnologia para alinhar e harmonizar o campo energético pessoal com essas frequências cósmicas superiores. Quando uma pessoa interage com Oxalá, a encarnação da clareza, pureza e paz, ela, em essência, sintoniza seu ser para ressoar com essas qualidades, atraindo-as para a sua vida e irradiando-as para o mundo ao seu redor. Na cultura espiritual da África, os orixás ocupam um lugar central, representando não apenas divindades, mas sim encarnações de diversos aspectos de uma única energia universal que permeia o ambiente. Uma das representações mais distorcidas dos orixás é o conceito de cavalo ou médium, uma pessoa que em circunstâncias rituais se torna um canal para uma energia do orixá. Ao contrário das alegações coloniais de possessão demoníaca, esse fenómeno representa uma alteração controlada e benéfica da consciência, na qual a pessoa amplifica temporariamente sua capacidade de direcionar um determinado aspecto da força vital universal. O sistema dos orixás também demonstra uma profunda compreensão das interconexões entre as diversas forças naturais. As relações entre os orixás, sejam elas de parentesco ou de oposição, refletem o conhecimento sobre a interação das forças naturais e dos princípios da consciência, sobre como elas se reforçam ou se equilibram mutuamente. A relevância desse sistema para o mundo moderno reside em seu caráter integrador. Ao contrário da ciência ocidental, que tende a compartimentalizar o conhecimento, o sistema dos orixás une psicologia, ecologia, física, medicina, ética e desenvolvimento espiritual em um todo coeso. Por exemplo, Oxóssi, o deus da caça, simboliza não apenas a caça, mas também a conexão sustentável com a natureza, a concentração,
a busca por recursos e a abundância equilibrada, representando aspectos interconectados de uma mesma energia. Os orixás também personificam estados específicos de consciência, acessíveis através de certas práticas. A consciência associada a Oxum, prazer estético, beleza, água doce, fertilidade, difere da consciência associada a Ogum, concentração, determinação, superação de obstáculos. A capacidade de alternar conscientemente entre esses estados é uma habilidade psicológica cultivada nas tradições africanas. Os rituais de transformação nas tradições espirituais africanas representam tecnologias complexas e frequentemente incompreendidas de desenvolvimento humano. Eles transcendem cerimônias culturais ou superstições primitivas, apresentando práticas cientificamente fundamentadas, aprimoradas ao longo de milénios. Os rituais de transformação africanos, sejam ritos de passagem, iniciações, cerimônias de cura ou práticas de adivinhação, são intervenções multidimensionais destinadas a catalisar mudanças nos campos neurológicos, bioquímicos, energéticos e psicológicos do participante. Essas práticas foram aperfeiçoadas por gerações de especialistas que intuitivamente compreendiam princípios que a neurociência moderna está apenas começando a estudar. Os rituais de transformação representam algo mais do que meros ritos de iniciação. São processos complexos que simbolizam morte e renascimento, tanto literal quanto metaforicamente. Nas sociedades tradicionais africanas, os iniciados são submetidos a longos períodos de isolamento, dietas especiais, recebem conhecimentos esotéricos e passam por experiências sensoriais cuidadosamente orquestradas. Do ponto de vista neurobiológico, tais condições promovem o aumento da neuroplasticidade, tornando o cérebro mais suscetível a uma profunda reestruturação. Pesquisas neurobiológicas modernas confirmam o que era conhecido pelos mestres de rituais africanos há séculos. Experiências intensas e significativas, especialmente aquelas que induzem estados alterados de consciência, são capazes de reestruturar o cérebro. Isso é alcançado através da formação de novas conexões neurais e da eliminação de padrões de comportamento obsoletos. O isolamento, em combinação com novos estímulos sensoriais, como cânticos, ritmos de tambores, danças e símbolos visuais, cria um ambiente propício para profundas mudanças neurológicas. Os padrões rítmicos utilizados nos rituais africanos são cuidadosamente selecionados não apenas por seu valor estético. Eles representam instrumentos acústicos precisos, destinados a induzir estados alterados de consciência através da sincronização de frequências. Esse fenómeno baseia-se na capacidade do cérebro de alinhar suas ondas com estímulos rítmicos externos. Estudos científicos demonstraram que certos ritmos de tambor, usados em rituais dos povos Yorubá, Congo e Dagara, promovem o surgimento de ondas θ, 4,7 Hz, e delta, 1,3 Hz, no cérebro. Essas ondas estão associadas a estados meditativos profundos, experiências visionárias e acesso ao subconsciente. As plantas e substâncias medicinais empregadas nos rituais tradicionais africanos também não são escolhidas ao acaso. Elas são selecionadas com base em suas propriedades bioquímicas únicas, que contribuem para o alcance de estados específicos de consciência ou efeitos fisiológicos. É importante notar que muitos desses preparados herbais tradicionais contêm combinações de plantas que atuam sinergicamente, potencializando ou suavizando a ação uma da outra, além de bloquear efeitos colaterais indesejados. Essa profunda compreensão das complexas interações farmacológicas foi desenvolvida a partir de séculos de observação e transmitida de geração em geração muito antes do surgimento da farmacologia ocidental como ciência independente. Um dos aspectos frequentemente subestimados dos rituais de transformação africanos é seu caráter comunitário. Ao contrário das práticas espirituais individualistas comuns no Ocidente, os rituais africanos geralmente envolvem toda a comunidade, onde cada participante desempenha um papel específico. Essa dimensão social cria um campo energético e psicológico de apoio que amplifica significativamente o potencial transformador para o iniciado. A comunidade atua como testemunha, suporte e amplificador da transformação pessoal,
ao mesmo tempo em que se beneficia da elevação energética que ocorre durante o ritual. O coração da espiritualidade africana não é meramente um folclore exótico, mas um sistema complexo de rituais voltados para a transformação da consciência. A simbologia e os artefatos utilizados nas cerimônias africanas representam mais do que simples adornos ou manifestações de superstição ingênua. São ferramentas mnemónicas e energéticas de alta precisão, projetadas para transmitir instantaneamente informações às profundezas do subconsciente e direcionar a energia por trajetórias predefinidas. Cada símbolo, nó, marca e arranjo de objetos em um altar tradicional africano carrega mensagens codificadas que se dirigem diretamente aos níveis profundos da mente, contornando as limitações do pensamento racional. Particularmente inovadora é a visão africana do corpo como um instrumento de transfiguração. As posturas, movimentos de dança e gestos, mudras, utilizados nos rituais não são elementos aleatórios de coreografia, mas técnicas somáticas para alterar os fluxos energéticos no corpo e alcançar estados específicos de consciência. Certos movimentos são capazes de ativar ou desativar glândulas endócrinas específicas, estimular a liberação de neurotransmissores ou criar tensão muscular que favorece certas experiências psicológicas. Os rituais de transformação na África também demonstram uma profunda compreensão dos ciclos temporais. Muitas cerimônias são realizadas em momentos astronomicamente precisos, como solstícios, equinócios, fases específicas da Lua ou alinhamentos planetários. Isso não é feito por uma fé cega no sobrenatural, mas porque esses momentos representam configurações energéticas únicas que podem ser usadas para amplificar certos tipos de transformação. Essa astronomia aplicada testemunha uma profunda compreensão da interconexão entre os ciclos cósmicos e os processos biológicos e psicológicos humanos. O caráter progressivo e adaptativo dos rituais africanos é frequentemente subestimado. Eles não são práticas estáticas, transmitidas inalteradamente de geração em geração, mas representam um sistema de feedback. Os resultados de cada ritual são cuidadosamente analisados e ajustes são feitos para aumentar sua eficácia. Essa abordagem empírica, combinada com uma profunda intuição, permitiu que essas tecnologias transformadoras evoluíssem e se adaptassem ao longo de milénios. Outro aspecto frequentemente mal interpretado é a dimensão ética dos rituais africanos de transformação. Estes não são meras técnicas de manipulação de energia ou estados de consciência. São baseados em profundos princípios éticos que enfatizam a harmonia social, o respeito aos ancestrais, o equilíbrio ecológico e o crescimento pessoal a serviço do bem comum. A transformação não é buscada para a exaltação do ego, mas para uma revelação mais completa do propósito de vida de cada um dentro de um contexto social e cósmico mais amplo. Os rituais de cura africanos, em particular, demonstram uma compreensão profunda da interconexão entre trauma psicológico e doenças físicas, muito antes da medicina psicossomática ocidental começar a explorar essa ligação. Métodos como a extração do espírito não são superstições primitivas, mas sim técnicas avançadas para identificar e liberar padrões energéticos disfuncionais que hoje poderíamos chamar de traumas encapsulados, manifestando-se como doenças físicas. Muitos terapeutas somáticos e especialistas em trauma ocidentais modernos estão, na verdade, redescobrindo princípios que os curandeiros africanos compreendiam há milénios. Ao longo de milénios, os rituais africanos de transformação impressionam por sua profundidade e complexidade. Talvez o aspecto mais revolucionário dos rituais africanos de transformação seja a visão holística do ser humano como um ser multidimensional, existindo simultaneamente nas dimensões física, energética, emocional, mental, espiritual e ancestral. Cada dimensão é cuidadosamente abordada através de componentes rituais específicos, criando um impacto abrangente que atua em múltiplos níveis da realidade simultaneamente. Essa abordagem integrada difere radicalmente da tendência ocidental de fragmentar o ser humano em componentes separados, cada um sob a alçada de diferentes especialistas. A medicina ancestral africana representa talvez o sistema de cura mais abrangente e sofisticado já desenvolvido pela humanidade.
Apesar da marginalização sistemática, ridicularização e criminalização ao longo de séculos de domínio colonial, o conhecimento dessa medicina é capaz de transformar radicalmente a compreensão do que é a medicina e demonstrar como os curandeiros tradicionais africanos já aplicavam abordagens que a medicina ocidental apenas começa a redescobrir como inovadoras. É de suma importância entender que a medicina tradicional africana nunca separou a saúde e o bem-estar físico do mental, emocional, social e espiritual. Enquanto a medicina ocidental apenas recentemente começou a falar sobre uma abordagem biopsicossocial como uma inovação revolucionária, os sistemas médicos africanos sempre partiram da indissociabilidade dessas dimensões. Um curandeiro tradicional africano não iniciava o tratamento de um sintoma físico sem levar em consideração o estado emocional do paciente, suas conexões sociais, seu equilíbrio espiritual e seu propósito de vida. O conhecimento farmacológico dos curandeiros tradicionais africanos é verdadeiramente ilimitado. Pesquisas etnobotânicas modernas apenas começam a documentar a vasta farmacopeia de plantas medicinais utilizadas em diversas tradições africanas. A complexidade das formulações é particularmente impressionante. Muitas composições herbais tradicionais contêm múltiplos ingredientes que atuam sinergicamente. Uma planta potencializa o efeito terapêutico de outra neutraliza efeitos colaterais, uma terceira facilita a boa absorção e assim por diante. A indústria farmacêutica moderna deve muito à medicina africana. Embora essa dívida raramente seja reconhecida, inúmeros medicamentos importantes foram desenvolvidos a partir de plantas tradicionalmente usadas por curandeiros africanos. A Catharanthus roseus, vinca de Madagascar, tradicionalmente empregada no diabetes, levou ao desenvolvimento de vimblastina e vincristina, medicamentos essenciais para o tratamento de leucemia e linfoma. A Strophanthus gratus, usada para problemas cardíacos na medicina tradicional da África Ocidental, forneceu a uabaína, um importante glicosídeo cardíaco. A lista poderia continuar, mas o reconhecimento e a compensação permanecem mínimos. Um dos aspectos mais progressistas da medicina africana é sua compreensão do papel do sistema imunológico na manutenção da saúde. Muito antes da imunologia se tornar uma disciplina científica, os curandeiros africanos já desenvolviam métodos sofisticados de modulação da resposta imunológica. Muitas práticas médicas tradicionais, como certos rituais de purificação, banhos de ervas e tratamentos a vapor, visam não a destruição direta de um patógeno, mas o fortalecimento do que hoje chamamos de imunidade inata, a capacidade natural do corpo de resistir e superar doenças. Na vanguarda das abordagens progressistas para a saúde mental está o modelo africano. Muito antes do surgimento dos métodos psicoterapêuticos ocidentais, as tradições africanas desenvolveram maneiras profundas e multifacetadas de curar traumas, estados de ansiedade, depressão e outras aflições psicológicas. Práticas rituais como o retorno da alma, destinadas a restaurar pessoas traumatizadas, anteciparam em milénios as abordagens terapêuticas modernas, incluindo o IMDR e a terapia somática, que visam integrar partes dissociadas da psique. A ideia fundamental da medicina africana é a de que a raiz de muitas doenças reside em desequilíbrios energéticos, bloqueios ou distorções do fluxo natural da energia vital no corpo. Essa compreensão encontra paralelos surpreendentes com os princípios da medicina tradicional chinesa e ayurvédica. Pesquisas científicas modernas no campo dos campos bioelétricos e seu impacto na saúde celular e do organismo como um todo confirmam essa concepção. As mais recentes investigações na área do bioeletromagnetismo demonstram que as alterações nos campos elétricos do corpo são realmente capazes de influenciar os processos de desenvolvimento de doenças e cura em um nível fundamental. Merece atenção especial a compreensão africana da interconexão entre o estado físico e os conflitos sociais ou espirituais. Em inúmeras tradições médicas africanas, reconhece-se que o surgimento de certas doenças pode estar ligado à ruptura de laços sociais, promessas não cumpridas ou obrigações não realizadas para com ancestrais ou entidades espirituais. Essa visão não é uma manifestação de superstição,
mas reflete uma realidade psicossomática, onde estados mentais e emocionais crônicos, especialmente aqueles acompanhados por sentimentos de culpa, ressentimento ou conflito não resolvido, são capazes de se manifestar como doenças físicas. A medicina africana também desenvolveu abordagens abrangentes para a saúde da mulher que apenas recentemente começaram a atrair a atenção da medicina ocidental. Desde métodos contraceptivos naturais até técnicas de facilitação do parto, tratamento de distúrbios hormonais e práticas pós-parto, as tradições africanas criaram um vasto corpo de conhecimento ginecológico. As parteiras tradicionais africanas, em particular, desenvolveram um impressionante conjunto de técnicas obstétricas, muitas das quais estão sendo redescobertas por especialistas ocidentais como alternativas mais humanas e eficazes aos procedimentos hospitalares padrão. Não se pode deixar de notar os métodos de diagnóstico tradicionais africanos, longe de procedimentos arbitrários ou supersticiosos, métodos como a palpação do pulso, o exame da língua, a avaliação do estado das unhas e dos olhos, bem como vários sistemas de adivinhação, representam formas sofisticadas de coletar e interpretar informações sobre o estado de saúde do paciente. Muitos desses métodos permitem identificar desequilíbrios em estágios iniciais, antes mesmo que se manifestem como uma doença evidente. Essa é uma abordagem verdadeiramente preventiva que a medicina ocidental ainda não consegue implementar eficazmente. Outra característica importante da medicina africana é sua abordagem individualizada. Ao contrário da tendência ocidental de padronizar o tratamento com base no diagnóstico, os curandeiros tradicionais africanos sempre adaptaram o tratamento à pessoa específica, considerando suas características constitucionais, situação de vida, história pessoal e familiar e muitos outros fatores. Essa abordagem altamente personalizada antecipou em milénios a busca moderna por uma medicina individualizada e de precisão. Nos anais da história da medicina, a contribuição africana frequentemente permanece nas sombras, subestimada e pouco estudada. No entanto, ao mergulhar nas profundezas dos conhecimentos e práticas ancestrais, descobrimos uma rica paleta de realizações médicas que não apenas anteciparam muitos métodos modernos, mas também oferecem uma visão holística da saúde e do bem-estar, relevante ainda hoje. A medicina africana desenvolveu sistemas complexos de intervenção cirúrgica e física, testemunhando um alto nível de maestria e compreensão da anatomia humana. Achados arqueológicos confirmam que, no Antigo Egito e em outras regiões da África, cirurgiões realizavam trepanação craniana, amputações, cesarianas e outras operações complexas muito antes da nossa era. Surpreendentemente, esses procedimentos frequentemente demonstravam resultados impressionantes, considerando as limitações tecnológicas da época. Além disso, muitas comunidades africanas desenvolveram métodos avançados de reposicionamento de fraturas e manipulação de articulações que não eram inferiores e, por vezes, superavam as técnicas ortopédicas ocidentais daquele período. A transmissão do conhecimento médico nas tradições africanas representa uma abordagem única, diferente do modelo académico ocidental. Ao contrário do ensino teórico predominante na medicina ocidental, os aprendizes da medicina tradicional africana passavam por um processo abrangente que incluía observação direta, prática sob a orientação de um mentor experiente, transmissão oral de conhecimentos e, frequentemente, experiências iniciáticas que transformavam profundamente sua percepção e consciência. Esse processo de aprendizagem holístico formava praticantes dotados não apenas de habilidades técnicas, mas também de uma sensibilidade sutil e uma poderosa presença terapêutica. A relação entre curandeiro e paciente na medicina africana também difere substancialmente do modelo ocidental. Em vez de uma estrutura hierárquica, onde o médico ocupa uma posição de autoridade e o paciente é um receptor passivo de ajuda, muitas tradições africanas veem o processo de cura como colaborativo. Nesse modelo, o curandeiro atua mais como um guia e facilitador do que como um especialista onisciente. O paciente é ativamente envolvido no processo de cura e a família e a comunidade desempenham um papel importante no apoio e na recuperação.
A abordagem ecológica da medicina africana é particularmente relevante no mundo contemporâneo, que enfrenta desafios ambientais. As tradições médicas africanas sempre reconheceram a conexão inseparável entre a saúde humana e a saúde do meio ambiente. A coleta de plantas medicinais era realizada de acordo com protocolos rigorosos, garantindo a sustentabilidade e a conservação dos recursos naturais. Muitas tradições incluíam rituais de gratidão às plantas e obrigações de replantio. Essa ética de reciprocidade com a natureza contrasta fortemente com a abordagem exploratória característica da indústria farmacêutica moderna. A matemática sagrada africana representa uma das áreas de conhecimento mais profundas e sistematicamente ignoradas na história da humanidade. A descoberta desse conhecimento questiona a perspectiva eurocêntrica sobre a origem e o desenvolvimento do pensamento matemático, demonstrando como as antigas civilizações africanas não apenas dominaram conceitos matemáticos avançados, mas também os integraram a uma profunda compreensão espiritual da natureza da realidade. Muito antes de Pitágoras formular seu famoso teorema, as civilizações africanas desenvolveram sistemas matemáticos complexos que transcendiam as necessidades práticas de contagem e medição. Os antigos egípcios, núbios, etíopes e outros povos africanos viam a matemática não apenas como uma ferramenta utilitária, mas como uma linguagem sagrada, revelando padrões fundamentais subjacentes a toda a criação. Documentos matemáticos egípcios antigos, como o Papiro de Rinde e o Papiro de Moscou, datados de aproximadamente 1650, testemunham uma profunda compreensão de aritmética, álgebra, geometria e trigonometria. Esses textos contêm soluções para equações lineares, métodos para calcular áreas e volumes de várias figuras, e aproximações surpreendentemente precisas de constantes matemáticas, como o número π. É importante notar que esses papiros não eram apenas manuais técnicos. Eles eram permeados de significado espiritual e os problemas matemáticos eram frequentemente formulados em contextos rituais ou cosmológicos, o que sublinha seu papel como parte do conhecimento sagrado. Uma admiração particular é despertada pela profunda compreensão da geometria como manifestação visível de princípios cósmicos na matemática sagrada africana. As proporções da Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, incluem muitas constantes matemáticas fundamentais, incluindo o número π e f, a proporção áurea, codificadas em suas dimensões com precisão impressionante. Essa pirâmide não era apenas uma tumba, mas uma complexa tecnologia energética, cujas proporções geométricas precisas amplificavam e focavam a energia em padrões específicos. Esse conceito ressoa em campos científicos modernos, como a cimática e a geometria sagrada, onde são estudadas as interconexões entre geometria, som e energia. Os antigos matemáticos africanos também desenvolveram conceitos complexos de infinito e zero, muito antes de sua descrição formal em outras tradições matemáticas. O símbolo do Ouroboros, a serpente mordendo a própria cauda, encontrado em vários contextos africanos, simbolizava ciclos infinitos e o conceito de eternidade. Analogamente, o conceito de Nun na cosmologia egípcia, o oceano primordial de potencialidade, antecipou a compreensão do zero não como uma mera ausência, mas como um estado de potencialidade infinita, o que demonstra uma profunda compreensão filosófica de conceitos matemáticos. Um dos aspectos mais notáveis da matemática sagrada africana foi sua compreensão das progressões geométricas e fractais. Muito antes de Benoit Mandelbrot formalizar a teoria fractal no século XX, artesãos e arquitetos africanos incorporavam padrões fractais em seus projetos, têxteis e estruturas. Estudos etnomeimáticos revelaram como muitas tradições africanas, como os padrões têxteis Bamana e os algoritmos recursivos nas esculturas Kuba, demonstram uma compreensão intuitiva de conceitos matemáticos que foram formalmente formulados pela matemática ocidental apenas séculos depois. A tradição Dogon do Mali oferece um exemplo particularmente vívido da aplicação da matemática sagrada na cosmologia. Os Dogon possuíam um sistema cosmológico surpreendentemente complexo que mapeava o universo através de símbolos geométricos precisos, incluindo espirais logarítmicas, polígonos aninhados e complexas simetrias rotacionais.
O famoso símbolo Dogon, representando o ovo cósmico dividido em duas partes, que então se divide em 4, 8 e assim por diante, codifica os princípios da divisão celular e da expansão geométrica, o que encontra paralelos surpreendentes em modelos modernos de evolução cósmica. O sistema de adivinhação Ifá na tradição Yoruba representa uma aplicação complexa da matemática combinatória e da teoria da probabilidade. Este sistema inclui 256 padrões divinatórios, Odu, derivados de combinações de 16 figuras básicas. Ifá é um sistema binário complexo semelhante em estrutura ao I Ching chinês, mas muito mais abrangente. Cada um dos 256 Odu contém centenas de versos associados, formando um sistema de conhecimento de capacidade enciclopédica. É notável que Ifá não é apenas um sistema matemático abstrato, mas uma tecnologia prática para acessar o conhecimento, aplicável a situações específicas, através de padrões probabilísticos, o que a torna uma combinação única de matemática e prática espiritual. As tradições matemáticas da África demonstram uma profunda compreensão do tempo, baseada em observações astronómicas. O antigo calendário egípcio, composto por 365 dias com ajustes regulares, é um exemplo notável. O Templo de Karnak e outros monumentos serviam como observatórios astronómicos e calendários, precisamente orientados para os solstícios e equinócios. Música e acústica também refletem a aplicação da matemática. As tradições musicais africanas utilizam polirritmos, progressões geométricas e proporções harmônicas. Os tambores falantes da África Ocidental, por exemplo, representam tecnologias de comunicação complexas, baseadas em princípios matemáticos. Estudos acústicos de locais sagrados, como pirâmides e templos núbios, revelam propriedades ressonantes que indicam uma profunda compreensão das propriedades matemáticas do som. Uma atenção especial é dada à geometria sagrada, que estuda proporções e formas com significado matemático e metafísico. A flor da vida, um padrão geométrico de círculos sobrepostos encontrada no templo de Osíris em Abidos, é vista como um modelo da estrutura da realidade. As práticas médicas tradicionais também utilizam princípios matemáticos. Preparações herbais são feitas em proporções precisas e os rituais incluem movimentos que traçam formas geométricas, afetando o corpo. Essa prática demonstra a integração de conhecimentos abstratos e aplicação concreta. Sistemas de pesos e medidas, desenvolvidos em diferentes regiões da África, também merecem atenção. Os pesos de ouro dos Akan, por exemplo, demonstram um sistema cuidadosamente calibrado, baseado em incrementos geométricos, incluindo constantes matemáticas como π e φ. A arquitetura também é um exemplo de matemática sagrada aplicada. Desde as aldeias fractais Bila na Zâmbia até as proporções harmônicas dos palácios Ashanti, os construtores africanos usaram princípios geométricos para criar estruturas esteticamente agradáveis e estruturalmente sólidas, alinhadas com princípios cósmicos. Estudos etnomeimáticos mostram que os construtores tradicionais usavam métodos de triangulação, reticulação espacial e modelagem topológica, sem as ferramentas ocidentais. A significância particular da matemática sagrada africana no mundo moderno reside em seu caráter profundamente integrado. Ao contrário da matemática ocidental moderna, que muitas vezes se distingue pela abstração e pelo distanciamento da experiência empírica, as tradições matemáticas africanas preservam cuidadosamente a conexão entre a matemática e suas aplicações práticas, a cosmovisão cosmológica e o desenvolvimento espiritual. Essa abordagem holística representa uma valiosa alternativa à fragmentação do conhecimento, característica da maior parte da ciência moderna, oferecendo uma visão unificadora do mundo. A conscientização de que a matemática sagrada africana não é apenas uma área de conhecimento historicamente ignorada, mas também uma perspectiva potencialmente revolucionária, capaz de mudar nossa compreensão das interconexões entre matemática, natureza e consciência, marca apenas o início da reunião com a sabedoria dos ancestrais. Este é o ponto de partida para um mergulho mais profundo em um legado que permaneceu nas sombras por séculos. Se o leitor chegou até este ponto, significa que busca uma compreensão mais profunda
e sente que a espiritualidade vai além dos dogmas convencionais. Chegou a hora de transformar esse conhecimento em ação. Se a alma despertou um eco e uma profunda ressonância com as verdades apresentadas, o seu apoio será uma contribuição para a preservação e disseminação de conhecimentos que por tanto tempo tentaram ser ocultados. Este conhecimento ajudará a levar informações a um número maior de pessoas prontas para revelações que mudam a percepção da espiritualidade africana e da conexão com o cosmos. A seguir serão revelados métodos práticos específicos que permitem aplicar essa sabedoria ancestral no dia a dia, integrando-a à experiência pessoal e à cosmovisão. É importante lembrar que conhecimentos há séculos escondidos da humanidade agora estão disponíveis. A questão é como utilizar este dom. O que será feito para aproveitar este potencial e integrá-lo à sua vida e ao mundo que o cerca?